Como vocês estão? Passaram bem de férias? Passou rápido, né? Com certeza tudo isso vai passar rápido também e nós vamos estar juntos em breve nas nossas aulas presenciais. Bom, como eu já tinha combinado com vocês, desde o bimestre passado nós iríamos dar continuidade ao período que vai chegar na Segunda Guerra Mundial. Nós encerramos o bimestre passado com a Primeira Guerra Mundial e agora nós vamos seguir até chegar na Segunda Guerra Mundial. Como nossa temática são as tecnologias e o que houve de avanço tecnológico entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e todos os avanços que as guerras trouxeram para a nossa vida atualmente, nós chegaremos em breve na Segunda Guerra Mundial. Para isso, nós temos que entender esse período que vai chamado entre guerras, que vai da Primeira até a Segunda Guerra Mundial. São 20 anos de muitas transformações e de muitas mudanças. E para isso, nós iremos ter 3 temas essenciais. A Revolução Russa, que começa ainda durante a Primeira Guerra Mundial e vai se estender nos primeiros anos do pós-guerra. O crash da Bolsa de Nova York, os anos 20, até chegar nos sistemas totalitários, no nazifascismo. Então, para isso, eu convido para vocês hoje para que a gente conheça um pouco mais sobre a Revolução Russa de 1917. Então, nós vamos conhecer um pouco mais esse evento que vai marcar muito o século XX, não apenas no pós-guerra, mas no que se segue do pós-guerra. Só um pouquinho que eu vou liberar aqui o meu slide. Para isso, a gente precisa entender como era a Rússia antes da guerra. Então, a Revolução Russa vai se dar em 1917, mas a gente tem que entender que a Rússia era um país multicultural, tinha muitas etnias que viviam na Rússia. Os camponeses russos viviam de uma forma ainda muito atrasada. Eu vou fazer um resumo para que a gente possa ter esse conhecimento mais breve, para que a gente possa se aprofundar nas pesquisas. Em 1861, só em 1861 é que foi abolida a servidão na Rússia. Até então, a população russa ainda vivia num sistema de servidão muito atrasada. O sistema de governo deles era o czarismo, era um sistema autoritário, que vai estar na nossa pesquisa, o que é o czarismo. Era totalmente proibido os partidos políticos, os maiores cargos de prestígio eram da nobreza, havia a Ucrânia, que era a polícia política de alta repressão, e surge, a partir do início do século XX, os chamados bolcheviques, que eram aqueles que eram tidos como a maioria, os mencheviques a minoria, e surge o Partido Comunista a partir do século XX. Então, nós vamos ter essa diferença entre os bolcheviques e os mencheviques. Inicialmente, houve um declínio do sistema czarista, e a partir de 1902, vários problemas agrícolas assolaram a Rússia. Fome, problemas climáticos, etc. E o grande problema que a gente vai encontrar aqui ainda na pré-guerra, na pré-Primeira Guerra Mundial, em 1904 acontece a guerra russo-japonesa. A Rússia enfrenta o Japão numa guerra. Se a gente avaliasse pelo tamanho, o Japão, aquele país pequeno, e a Rússia, o maior país do mundo, a gente previa que a Rússia teria condições de vencer essa guerra, mas não, ao contrário, a Rússia perde e ela sai arruinada economicamente. A gente coloca a guerra entre a Rússia e o Japão como algo que chacoalhou aquela população faminta, aquela população bastante sofrida. O que essa população vai fazer? Ela vai fazer um pedido, ela vai à porta do palácio, no que ficou conhecido como Domingo Sangrento. Eles fazem uma petição com várias reivindicações para que o czar possa ouvi-los, mas em vez do czar ouvi-los, o que o czar faz? Ele manda tropas e acaba matando toda essa uma boa parte da população que está na frente do palácio, o que revolta ainda mais essa população. A partir daí surgiram os sovietes. Os sovietes eles eram formados pela população de uma forma geral. Trabalhadores urbanos, trabalhadores rurais, enfim. E o que o czar faz? Para ele tentar acalmar essa população, ele
cria uma espécie de uma assembleia onde vai haver uma espécie de ouvidores para que eles possam se acalmar, mas isso tudo não passava de uma manobra para que o czar pudesse ganhar tempo. Essa é uma imagem muito conhecida do Domingo Sangrento, isso que vocês veem é neve mesmo, até que acontece a Revolução de Fevereiro, a primeira etapa da Revolução. Para entender essa primeira etapa da Revolução, que já veio desde Domingo Sangrento se estendendo com muita revolta, acontece que em 1914 a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial, ao lado da chamada Tríplice Entente, da Inglaterra e da França. A Rússia não tinha condições de entrar nessa guerra. O que acontece? A Rússia, além de vários interesses em se industrializar, já que ela está com uma industrialização tardia, a economia russa ainda é uma economia praticamente rural, ela se alia à Inglaterra e com vários acordos acaba tendo que entrar nessa guerra. Há uma alta de inflação, greves, manifestações, a população não suporta mais essa situação, e até que em 1917, em meio à guerra, ainda faltando um ano para acabar a guerra, na verdade, acontece uma crise generalizada, e até que Nicolau II abdica o trono. O czar, que estava na família Romanov, o poder desde 4 séculos, ele nesse momento ele abdica o trono, e começa aquilo que a gente vai chamar de governo provisório. Num governo provisório que começa em fevereiro de 1917, ele é um governo muito curto. Quem sobe ao poder, na verdade, são os mencheviques, aqueles que eu disse que eram a minoria. Eles eram ligados à nobreza e à burguesia, o que faz com que nada mude. A única coisa que vai acontecer vai ser a deposição, a renúncia do czar propriamente dito. Praticamente tudo fica igual. A Rússia não sai da guerra nesse primeiro momento, ainda em fevereiro. Presta atenção que o ano de 1917 é muito importante para a Rússia, para a Revolução. Ela não sai da guerra. A população fica completamente descontente, porque é fome, não há nem suprimentos para os soldados, muito menos para a população das cidades. E surge a principal liderança, que vai ser quem vai, até o final da Revolução, ser muito importante nessa história, que é Lenin. Lenin vai ser o líder dos bolcheviques, ele estava exilado e ele retorna para a guerra, para a Rússia nesse momento. Ele inclusive fala que para a Revolução nada mais foi um presente para a Revolução, nada mais importante que foi a guerra. A Primeira Guerra Mundial foi um grande presente para a Revolução Russa, porque acelerou o descontentamento da população. Lenin traz em abril desse mesmo ano aquilo que foi conhecido como Teses de Abril: paz, pão e terra. Paz, porque a Rússia ainda está na guerra. Pão, porque a população está com fome. Terra, porque a população quer trabalhar. E isso faz com que surja esse grande lema: todo o poder aos sovietes, aqueles que se formaram após, como eu disse, ao Domingo Sangrento. Em ofensivas contra a Tríplice Aliança, a Rússia fracassa e Lvov renuncia, que era o líder do governo provisório. Quem assume o poder é Kerensky, que também daqui a pouco vai cair. Afinal de contas, ele começa uma perseguição muito grande aos bolcheviques. E os bolcheviques, inflamados pela situação que eles estão vivendo, mais as teses de Abril de Lenin, vai fazer com que esse Lenin, a personagem mais importante de toda a Revolução Russa, vai trazer a Revolução de Outubro, ou a verdadeira Revolução Bolchevique. Liderada por Lenin, vai haver aqui uma formação daquilo que a gente vai chamar de também Revolução Bolchevique, a Revolução propriamente dita. Então, ainda em 1917, é formado um comitê militar revolucionário liderado por Trotsky, que ficou conhecido pela Guarda Vermelha. Aqui há uma sequência dos acontecimentos do dia 24 ao dia 26 de outubro, para a gente ter conhecimento de todos os acontecimentos que vão desde a tomada de Petrogrado, até o abandono de Kerensky ao poder, e a formação propriamente do Conselho dos Comissários do Povo, liderado por Lenin, com dois grandes líderes também, Trotsky e Stalin. Eles vão ser responsáveis, inclusive, pela sequência do que vai acontecer com a União Soviética após a morte de Lenin.
O governo de Lenin, que vai de 1917 a 1924, ele vai ter algumas características importantíssimas. Lenin vai tirar a Rússia da guerra, o que vai fazer com que a população passe a adorá-lo cada vez mais. Ao decreto sobre a terra, o confisco da terra da nobreza e do clero passa a ser do próprio Estado. Em 1918, há o retorno do calendário ocidental e a extinção de títulos de nobreza, e aqui ele traz uma coisa muito importante para o início do século XX, que é a igualdade entre homens e mulheres. O Tratado de Brest-Litovsk faz com que a perda territorial e pagamento de indenizações passe a ser praticada a partir de agora, e isso faz uma grande oposição das elites. As elites não gostam disso. O que vai acontecer é que vai gerar uma guerra civil. Se a gente prestar atenção aqui, o governo de Lenin, que vai de 1917 a 1924, em 1918, ele sofre com uma guerra civil. De um lado, nós vamos ter aquilo que a gente vai chamar de Exército Branco, formado em oposição a Lenin, principalmente por aqueles dissidentes dos mencheviques. Do outro lado, nós temos a Guarda Vermelha, ou o Exército Vermelho, formado, na sua maioria, pelos bolcheviques. Nesse momento, uma coisa muito trágica acontece, que é a execução de Nicolau II, bem como toda a sua família. Eles são mortos pela Revolução, exatamente para tentar evitar a restauração do czarismo, a não volta do czarismo. A guerra civil tem total apoio da população e definitivamente os vermelhos ou os bolcheviques vencem, e é a formação definitiva do sistema comunista no mundo. Okay? Com a NEP, o Lenin vai conseguir fazer com que haja algumas mudanças. A NEP ficou conhecida como Nova Política Econômica. A crise econômica do pós-guerra vai ser terrível. Para evitar a falência total da Rússia, Lenin vai trazer algumas práticas capitalistas, mas aqui entra uma contradição. Inclusive, eu coloco uma chave aqui para a gente pensar nisso. O retorno de um grau de autoritarismo muito grande por Lenin, volta a ter um partido único, apenas o Partido Comunista. Então a gente também percebe aqui uma falta total de democracia, e nasce uma nova elite burocrata, o que faz com que a gente repense se o sistema czarista, que foi tão combatido pelos bolcheviques, não está retornando na mesma linhagem, na mesma teoria, na mesma ideologia. Então aqui é um momento para a gente pensar, e na aula síncrona a gente vai refletir bastante sobre isso. E a partir de 1922 é formada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, formando inicialmente por 14 países, unindo-se e trazendo uma nova realidade agora para o mundo, que é o comunismo definitivamente. Uma teoria que veio desde o século XIX, através das teorias de Marx e Engels, e agora definitivamente o mundo passa a assistir e passa a conviver com um sistema muito forte, que após a morte de Lenin em 1924, há uma sucessão do trono entre Trotsky e Stalin. Stalin acaba ganhando de uma forma bastante controversa também, e a partir disso nasce um sistema totalitário que é o stalinismo, que vai ser para o nosso próximo assunto lá no final desse conteúdo. Joinha, eu tentei fazer um resumo bem rápido para vocês, gostaria que vocês agora tentassem fazer a atividade que está no CEAP, utilizando esse vídeo e as sugestões de pesquisa, para que na nossa aula síncrona a gente possa trocar uma ideia. Espero que vocês tenham curtido. Estou aqui à disposição de vocês para responder a qualquer pergunta que vocês precisem, e até a semana que vem, pessoal. Um joinha, um forte abraço. Esse foi um resumo, não esqueçam que é apenas para dar uma base para a nossa atividade e as pesquisas. Joia? Até lá, pessoal. Um beijão. Tchau, gente.